A aula hoje é uma aula inicial, é uma introdução à disciplina de oncologia. E vocês farão também duas pesquisas que vão contribuir para o aprendizado de vocês nessa primeira aula introdutória. Então, gente, o que é oncologia? Oncologia nada mais é do que o ramo da ciência médica que ela vai lidar com tumores e com câncer. Então, gente, a palavra oncologia, ela tem origem em duas acepções. Ela vem de onco, né, que a gente fala que significa massa, volume, tumor, e o termo logia significa estudo. Portanto, oncologia nada mais é do que o estudo dos tumores. Então, ela está voltada para a forma como o câncer se desenvolve no organismo dos indivíduos e qual o tratamento mais adequado para cada tipo de neoplasia. Porque a gente sabe que existem diversos e vários tipos de câncer e nem todos são tratados da mesma forma. Cada um tem um medicamento, uma terapia diferente para ser tratado e depende também do estágio desse câncer. E no Brasil, a oncologia ela é muito conhecida também como cancerologia. Então, tem essas duas nomenclaturas. Embora o câncer afete as pessoas de todas as idades, ou seja, crianças, adolescentes, adultos, idosos, os estudos, gente, mostram que a maioria dos cânceres, eles ocorrem em pessoas com mais de 65 anos de idade, tá? Isso são os estudos que comprovam isso. Então, no geral, a incidência de câncer ela é maior, mais elevada em homens que nas mulheres e mais alta nos setores e países industrializados. Então, essa questão dos países industrializados tem muito a ver com a qualidade de vida das pessoas. Então, assim, muitas pessoas estão expostas a radiações solares, muitas pessoas se alimentam de forma inadequada, né? Comidas enlatadas, industrializadas. Então, vários fatores contribuem para isso. Tem a questão da poluição também do ar, principalmente nas grandes cidades, com um grande tráfego, né, de veículos, ocasionando muitas das vezes em problemas respiratórios que as pessoas, os indivíduos podem vir a ter câncer, né, do trato respiratório. Então, tudo isso contribui para que esses países industrializados, que são os países desenvolvidos e em desenvolvimento, tenha o maior número de pessoas com câncer. Em relação à epidemiologia, então, o crescimento da incidência dos casos de câncer acompanha o envelhecimento da população, tá, gente? Então, quanto mais velho a pessoa for, mais exposta ela teve durante a sua vida toda aos agentes carcinogênicos e mais chance ela tem de desenvolver o câncer. E ela relaciona-se com a mudança nos padrões de vida, como eu falei, referentes ao trabalho, né, as condições do trabalho, por exemplo, profissionais de saúde que trabalham no setor de radiologia, que estão constantemente, né, expostos às radiações ionizantes. Então, são pessoas que provavelmente no futuro, mesmo elas utilizando a proteção, né, a roupa protetora contra a radiação, a chance dela ter um câncer vai ser muito alta. Então, dependendo do ambiente de trabalho, dependendo da forma com que as pessoas comem, né? Dependendo do que ela consome, se é uma pessoa que fuma, por exemplo, e depende da exposição a agentes carcinogênicos. Então, temos, por exemplo, além dessas substâncias químicas em relação a consumo de cigarro, tem a questão também dos agrotóxicos e também dos conservantes, dos alimentos, essas comidas industrializadas que tem tudo isso que não presta. Por isso que o estilo de vida, né? Câncer é algo hereditário? É, mas também o estilo de vida ele contribui e ajuda muito a fazer com que essa taxa seja maior ainda. Então, se há casos na família, a pessoa já deve se prevenir. E se prevenir em relação a fazer o rastreio, fazer exames previamente e assim mudar ao máximo o estilo de vida, tentar ter um estilo de vida mais saudável, porque isso contribui também para o surgimento de câncer, seja onde for. Em relação ao sexo, quais são os tipos de câncer mais comuns no sexo feminino e no sexo masculino?
Nós temos no sexo feminino, isso é segundo o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer. Esse estudo essa pesquisa, né, foi de 2015. Então, ele diz, numa ordem, que o câncer de mama é o câncer, né, mais comum no sexo feminino, representando 30,1%. Em seguida, temos o famoso também câncer do colo do útero, totalizando aí uma porcentagem de 16,9%. Após o câncer do colo do útero, temos o câncer de pele, que representa 12,9%. E, por último, o câncer do colo, junção reto-sigmoide e do reto, representando cerca de 6%. Já na população masculina, nós temos disparadamente o câncer de próstata, ganhando, né, de todos os outros tipos de câncer. Então, o câncer de próstata é muito comum no sexo masculino, principalmente em homens acima de 40 anos, representando um total de 26,8%. Temos também o câncer de pele, representando 15,7%. Em seguida, cólon, junção reto, sigmoide reto, 6,5%, e o câncer de traqueia, brônquios e pulmões, 5,6%. O homem, geralmente, né, estudos mostram também que o público masculino, eles fumam mais do que o público feminino. Isso também explica por que a questão do câncer do trato respiratório entra em um dos mais comuns da população masculina e não na feminina, tá? Não quer dizer que não exista, mas entra nessa questão da masculina, que tem o maior número de casos. Então, o homem, ele fuma mais, o homem, ele fica mais exposto a substâncias, a gases, vapores, né? Ele trabalha ali no dia a dia, dirigindo, em fábricas. Então, ele tem mais essa questão do câncer do trato respiratório em número maior do que as mulheres. Já as crianças e adolescentes, na faixa etária de 0 a 19 anos, né, ela tem um padrão diferente dos adultos quando a gente fala, né, em relação ao câncer, tá? A criança e o adolescente, ele tem um menor período de latência. O câncer ele é de crescimento mais rápido, ele é mais invasivo, porém, uma parte positiva é que uma criança, gente, ela responde melhor a um tratamento de câncer do que um adulto. Tem essa questão que tem um crescimento mais rápido, é mais invasivo, porém, no tratamento, a resposta é mais positiva, né, na maioria das vezes, do que um adulto. Então, o organismo da criança consegue ter defesa, consegue combater, né, e o antineoplásico consegue fazer com que esse câncer desapareça. Então, nas crianças e adolescentes, os tipos de câncer mais comuns são as leucemias e os linfomas. Isso aí vai ser uma pesquisa que vocês vão fazer também na aula de hoje. Quero que vocês deixem no caderno de vocês sobre esses tipos de câncer em crianças e adolescentes. Essa leucemia, gente, ele é um câncer, né, que vai ocorrer na formação das células sanguíneas, que vai dificultar a questão da capacidade do organismo de combater as infecções. Então, a leucemia, ela é um tipo de câncer que vai se iniciar o quê? Na medula óssea, né? Que é o tecido mole, que dentro de seus ossos são responsáveis por produzir o quê? Os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e também as plaquetas. Então, algumas dessas células, gente, elas podem sofrer mutação para se tornar uma célula de leucemia, né? Que ela pode se multiplicar em mais células doentes. Então, essas células neoplásicas podem substituir as células normais dessa criança ou desse adolescente, dificultando o correto funcionamento dessas células do sangue. Então, nas leucemias, né, que é o famoso câncer do sangue, que representa 29,9%, nós temos dois tipos, né, mais comuns de leucemia. Temos as leucemias linfóide e as leucemias mieloide. É o que eu quero que vocês pesquisem. Qual a diferença de leucemia linfóide e de leucemia mieloide? E deixem no caderno de vocês. Isso vai servir para vocês fixar o conteúdo e aprenderem coisas novas.
Já os linfomas, eles representam cerca de 16,7%, né? É o segundo tipo de câncer mais comum nessa faixa etária de 0 a 19 anos. Então, temos aí, ó, dois tipos de linfomas, o Hodgkin e o não Hodgkin, que eu quero também que vocês pesquisem a diferença de linfomas Hodgkin e não Hodgkin, tá? Então, representando aí 50,4%, então, é uma porcentagem grande, e 29,7%. Então, o que é o câncer em si? Então, gente, câncer é um nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças, né, que tem como o quê? O crescimento desordenado de células que vai invadir o quê? Tecidos e vai invadir também órgãos. Então, ele divide-se rapidamente, né? Essas células tendem a ser muito agressivas, tendem a ser incontroláveis, determinando a questão da formação de tumores que podem espalhar para outras regiões do corpo, dificultando ainda mais o tratamento e a sobrevida do paciente. Então, os diferentes tipos de câncer, eles correspondem aos vários tipos de célula do corpo. Então, quando começam, né, em tecidos epiteliais, o que são tecidos epiteliais? A pele, as mucosas, a gente chama de carcinomas. Quando eles começam nesses cânceres em tecidos epiteliais, a gente chama de carcinoma. E se o ponto de partida desse câncer foram os tecidos conjuntivos, como por exemplo, o osso, o músculo, a cartilagem, a gente chama de sarcoma. Então, dependendo do início dele, a gente pode chamar de carcinoma ou sarcoma, só para vocês entenderem mais ou menos a diferença. Então, o câncer, ele é um processo patológico que começa quando uma célula anormal é transformada, né? Sofre uma mutação genética no DNA. Então, vocês sabem, né, que a célula, ela tem a divisão celular, que vocês viram lá na biologia do ensino fundamental e médio, tá? Essa célula, né, ela vai, ao se dividir, ela vai sofrer mutação, tá, gente? Tem todo aquele processo de prófase, metáfase, anáfase, telófase. Não sei se vocês lembram disso, mas é durante essa transformação, essa divisão celular, que vai acontecer essa mutação. Então, essa célula, ela forma um clone nessa célula normal e começa a proliferar de maneira normal, ignorando os sinais de regulação, né, do corpo. Então, assim, o corpo não consegue mais regular esse crescimento. E essas células, elas vão adquirir características invasivas, né, e alterações acontecem nos tecidos adjacentes, ou seja, nos tecidos próximos. Por isso que há a formação, né, do tumor e o crescimento do tumor. Então, as células, elas infiltram esses tecidos e ganham acesso aos vasos sanguíneos e os vasos linfáticos, os quais transportam as células para outras regiões do corpo, que a gente vai ver a diferença de invasão e de metástase. Nessa imagem, né, é o que acontece, né, como que a célula sofre essa mutação. Então, na primeira coluna, nós temos célula normal, ela faz a primeira mutação, a segunda mutação, a terceira, a quarta mutação. Então, dá para observar que cada vez mais essa célula fica deformada. Ela vai formando uma célula maligna, tá, gente? Até chegar, ó, nesse último estágio, que é o do câncer propriamente dito. Então, ela passa por todas essas etapas, todos esses processos. É um processo que ele não é assim de um dia para o outro, de uma hora para outra. Exige um tempo. Então, no organismo, a gente tem, né, formas de crescimento celular, que a gente chama de duas formas. Crescimento celular, que é controlado, e o crescimento celular, que é não controlado. Então, para você saber diferenciar, quando a gente fala crescimento controlado, tem como exemplo clássico hiperplasia e metaplasia. São nomes bastante parecidos, mas que são diferentes e vocês vão ver diferença. Já quando a gente fala no crescimento celular não controlado, temos como exemplos clássicos a displasia e as neoplasias, tá, gente? Então, são as 4 formas de crescimento celular, sendo que 2 tipos é controlado e 2 tipos é não controlado. Hiperplasia. Quando a gente fala em hiperplasia, o que significa? Ocorre um aumento na capacidade funcional de um tecido quando é necessário. Por exemplo,
proliferação do tecido glandular da mama na puberdade e durante a gravidez. Então, a gente sabe que quando a criança ela vai chegando ali no período da fase da adolescência para a juventude, as mamas elas crescem, né, devido à ação dos hormônios. Então, esse epitélio glandular ele vai crescer, vai se proliferar. Então, a gente chama com isso hiperplasia, que é um crescimento que é controlado, um crescimento que é normal, tá? E é durante a gravidez também. Quando a mulher está grávida, começa a produzir o que? Os seios dela, né? Começa a produzir leite, ação também de hormônios, que é necessário, né? Esse aumento dessas mamas, essa produção desse leite para amamentar o bebê. Então, aqui, ó, temos na figura quando é um tecido normal e quando tem uma hiperplasia. Então, há esse aumento nesse número de células. Já quando a gente fala de metaplasia, que também é um tipo de crescimento controlado, gente, é uma alteração reversível na qual um tipo de célula, né, um tipo celular diferenciado, que pode ser epitelial, mesenquimal, é substituído por outro tipo celular da mesma linhagem. Então, temos o famoso esôfago de Barré. É a substituição do epitélio escamoso esofágico por epitélio glandular de tipo intestinal. Eu quero que vocês pesquisem também, como segundo ponto da atividade de hoje, sobre esse esôfago de Barré, para vocês se aprofundarem mais e saber sobre ele. Então, essa substituição desse epitélio, né, ele vai ocorrer de forma reversível. Ou seja, ele muda, porém, depois ele volta ao normal. Então, eu quero que vocês pesquisem essa condição clínica chamada de esôfago de Barré. Aqui, ó, temos uma imagem, né? Acima, um desenho, e embaixo temos uma imagem real que é vista a microscópio. Então, gente, essa metaplasia, podem ver que essas células à esquerda, na parte de cima da imagem, essas células mais alongadas, roxas, elas são substituídas por essas células azuis e menorzinhas, tá? Então, visto ao microscópio de uma imagem real, a gente vê também como é que ela se dispõe quando há essa questão da metaplasia, quando há essa alteração na diferenciação celular da célula. Já a displasia, acredito que muitas pessoas já ouviram falar, é o desenvolvimento anormal dos tecidos, dividido conforme a gravidade em leve, moderado ou grave, e que envolve problemas de multiplicação e anomalias celulares observadas nas mucosas genitais, respiratórias, digestivas ou ainda nas mamas, tá? Acredito que a grande maioria que já ouviu falar em displasia foi em relação à mama, que é uma das mais comuns. Então, há, gente, uma alteração da proliferação e da diferenciação celular. Ó, nessa imagem, a gente observa 4 células normais. Na displasia, gente, o que é que acontece? Essas células, elas vão mudar de configurações. Elas vão ficar de formatos e tamanhos diferentes. Ela não vai estar na sua normalidade. Então, a gente tem uma célula mais arredondada, tem uma célula menor, tem uma célula mais achatada, tem uma célula que sofre uma invaginação, que a gente chama, tá? Que é uma abertura no meio, que é essa célula à direita. Então, ela vai ficar de todas as formas e configurações possíveis, mas não vai estar dentro da normalidade padrão, iguais às outras, quando ela sofre essa displasia. E a neoplasia é a primeira dificuldade que se enfrenta no estudo das neoplasias, gente, é a sua definição, pois ela se baseia na morfologia e na biologia do processo tumoral. Neoplasia em si, gente, é o câncer propriamente dito, tá? Então, neoplasia é uma proliferação anormal do tecido que foge parcial ou totalmente do controle do organismo e tende à autonomia e à perpetuação com efeitos agressivos sobre o hospedeiro, tá? Então, neoplasia é sinônimo de câncer. E aqui, ó, a gente tem, né, uma célula alterada, ela pode sofrer, né, por outros processos, hiperplasia, displasia, mas quando ela chega, né, numa neoplasia,
Geralmente, gente, a maioria é um câncer invasivo, que vocês vão ver diferença de invasão e de metástase, tá? Quando cai aqui, ó, na corrente sanguínea, tá? E vai para diversas partes do corpo, a gente chama de metástase. Então, a neoplasia é o câncer em si, que é o estágio, né? É o pior estágio desses tipos de tumores. A gente pode classificar essa neoplasia em benigno e maligno. Sim, gente. Neoplasia é o câncer em si, porém a gente sabe que tem o câncer benigno e tem o câncer maligno, tá? Então, o benigno são as células que crescem lentamente e são semelhantes à do tecido normal. Então, na maioria dos casos, pode ser totalmente removido, né? E o paciente curado por meio de cirurgia. Já o maligno, as células multiplicam-se rapidamente e têm a capacidade de invadir estruturas próximas ao local de origem. A cura nesse tipo de tumor depende do diagnóstico precoce e do tratamento adotado. Exemplos clássicos é a questão do câncer de colo de útero e o câncer de mama. Porque tem que ter toda aquela questão do rastreio, né? Câncer de mama, câncer de colo de útero, exame de prevenção, que é o famoso Papa Nicolau. Por que tem que ter isso, gente? Porque quanto mais antes descobrir no começo, mais chances de cura. É muito difícil uma pessoa que descobre esse tipo de câncer, né? De mama ou de útero no começo e não seja curada. Existem pessoas que descobrem no começo e acabam morrendo, existem. Mas é muito mais difícil. Por isso que é bom sempre a mulher fazer a questão dos exames preventivos de todos esses tipos de câncer. A gente tem a carcinogênese, as etapas da carcinogênese. Ou seja, quando a gente fala carcino é câncer, né? Gênese é formação. Como que ocorre essa formação? Quais são as etapas? Por onde se inicia e onde termina a formação desse câncer? Nós temos, resumidamente, para vocês entenderem tudo isso que está escrito no slide. Temos iniciação, que é a primeira etapa, temos a promoção, que é a segunda etapa, e temos a progressão, que é a terceira etapa. Aí, na primeira etapa, gente, que a gente chama de iniciação, de uma forma mais simples para vocês entenderem. Vai ser o primeiro contato do indivíduo, né, da pessoa, aos carcinógenos, né? Que são o quê? As substâncias que provocam o câncer. Pode ser agrotóxicos, pode ser radiações ionizantes, né? Por exemplo, de setores de pessoas que trabalham em raio-x, podem ser conservantes, podem ser radiação solar, pessoas expostas ao sol, né? Que tem tendência a ter o câncer de pele. Então, início. Então, vai ser primeiro o contato do indivíduo com esses agentes carcinógenos. Na promoção, quando eu falo em promover, eu estou falando o quê? Que a pessoa, um indivíduo, ele vai estar exposto repetidas vezes a esses carcinógenos, que são essas substâncias que provocam o câncer. Então, eu estou promovendo, eu estou fazendo com que as células normais estejam em contato sempre direto com esses agentes carcinógenos. Já a progressão, né, o próprio nome diz, vai progredir. Ou seja, eu iniciei, tive contato com agente carcinogênico, eu repeti diversas vezes esse contato. Então, a essa altura do campeonato, as células do corpo do indivíduo já estão sofrendo o quê? Mutação. Então, já na progressão, vai haver o quê? O aumento do tumor. O paciente pode começar a sentir muita dor. Vai ter também invasão desse câncer, né? E também metástase, que a gente vai ver agora a diferença de invasão e de metástase. Metástase, acredito que a maioria já ouviu falar e já tem uma noção, né? Metástase é aquele câncer que se espalha para todo o corpo. Mas se ele espalha para todo o corpo, gente, o nome invasão também não seria parecido? Sim, mas há uma diferença de invasão e metástase. Quando eu falo, gente, de invasão, eu estou falando do crescimento do tumor primário para dentro dos tecidos adjacentes do hospedeiro. Por exemplo, deixa eu ver um exemplo clássico. Pronto, câncer de colo de útero. Se eu falo que é um câncer de colo de útero, o câncer ele vai estar o quê? Situado no colo do útero e não no útero em si. Então, como é que ocorre uma possível invasão? É quando aquele câncer que está no colo e não é tratado, ele começa a invadir o útero inteiro, tá, gente? Isso é um exemplo clássico de invasão. Já a metástase é a disseminação das células malignas a partir do tumor primário para locais distantes. Então, por exemplo,
esse mesmo câncer do colo do útero, ele invadiu, né, os vasos sanguíneos, tá? E se espalhou para outras partes do corpo. Foi para o pulmão, foi para o coração, foi para os rins. Então, metástase é quando deixa de ser naquele local, né, apenas, e invade todos os outros órgãos e tecidos. Aí que está o perigo. Nessa metástase é muito mais difícil o paciente ser curado e reagir positivamente ao tratamento. Então, essa é a diferença clássica de uma invasão para uma metástase. Então, gente, na aula de hoje, essa aula mais introdutória para vocês saberem mais ou menos a diferença do que é câncer, o conceito de câncer, na verdade, né? Para vocês verem a questão, o que causa, né? O que pode causar esses cânceres, né? A exposição a agentes radioativos, a questão de exposição solar, o consumo de substâncias que podem ser prejudiciais à saúde, uma má alimentação. E também é importante a gente saber toda essa questão, ó, que a gente viu aqui, ó, desses tipos de crescimento celular, tá? O que é controlado, o que não é controlado. Porque se eu falo que é controlado, significa que possivelmente com o tratamento a gente vai ter o quê? Um retorno positivo e o paciente ele vai ter a cura desse tipo de diferenciação celular, tá, gente? Então, para vocês mais terem uma noção desse tipo, desse tema oncologia, vocês vão ver, né, essas diferenças e vão se aprofundar mais quando a gente for ver os principais tipos de câncer, quando a gente passar também pela questão da dor, porque é um dos temas da nossa aula, porque quando a gente fala em câncer, fala em oncologia, a dor, gente, é algo que está o quê? Presente na maioria dos pacientes que têm câncer, principalmente na fase terminal. Então, é importante saber também o porquê essa dor está presente, quais os tipos de dor. Então, essa aula vai ser meio que um rumo para os próximos assuntos da disciplina de oncologia.